tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, formada pelas cidades de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguaçu, já foi, em diversos momentos, associada ao terrorismo. Para entender por quê, conversamos com os professores Micael Alvino da Silva e Mamadou Alfa Diallo, do curso de Relações Internacionais e Integração da UNILA. Micael Alvino da Silva é doutor em História Social, mestre em História e professor na graduação e na pós-graduação em Relações Internacionais da UNILA. E tem pesquisas sobre a Tríplice Fronteira e as relações internacionais contemporâneas. Mamadou Alfa Diallo é doutor em Estudos Estratégicos Internacionais e mestre em Ciências Políticas. É pesquisador associado ao Centro Brasileiro de Estudos Africanos e ao Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Entre outras áreas, suas pesquisas têm foco na segurança regional na África Ocidental e na América Latina. Acompanhe a entrevista. Professor Micael, professor Mamadou, satisfação recebê-los aqui para a gente falar um pouquinho desse tema tão relevante, né, nas relações internacionais, que é a questão do terrorismo, né, especificamente quando se fala de terrorismo na Tríplice Fronteira, na nossa região, né? Então, hoje, a ideia é a gente fazer um bate-papo, ouvir vocês um pouquinho sobre as pesquisas, os conhecimentos de vocês, sobre o que realmente é fato, o que é boato, o que ainda se precisa investigar melhor, né, nesse aspecto. Gostaria que vocês dessem um pouquinho aí do parecer de vocês sobre isso. Bom, a satisfação é nossa, né, professor Mamadou, de estar aqui conversando sobre este assunto, que é um tema passado e presente, né, na Tríplice Fronteira. A Tríplice Fronteira entra no contexto das relações internacionais pela temática do terrorismo. Isso na década de 1990, a partir dos atentados à Associação Mútua Israelense na Argentina e a Embaixada Israelense na Argentina. Então, há esses dois eventos em 1992 e 1994, e a Tríplice Fronteira passa, então, a entrar neste radar por conta desses eventos. E depois de 2001, a Tríplice Fronteira novamente, não é que ela entra novamente na agenda, mas a Tríplice Fronteira ganha um reforço nessa agenda de segurança. E agora, em 2018, né, portanto um tema bastante atual, nós temos novamente informações circulando na mídia dando conta de que a problemática do terrorismo está na Tríplice Fronteira. Professor, a gente podia então começar também explicando um pouquinho do conceito básico mesmo de terrorismo, né? O que se entende por terrorismo? Bom, primeiro agradeço também pelo convite, pela oportunidade, mas eu acho que o terrorismo hoje ele tem uma conotação mais ou menos religioso, como se ele é ligado ao islamismo, enquanto que o conceito do terrorismo, ele não está ligado a uma religião ou a uma fé. O terrorismo é uma ação política que busca impactar no sentido de aquele que faz busca ser ouvido. Então, o terrorismo, ele pode ser político, a maioria das vezes são ações políticas. Então, se a gente pegar no sentido do Oriente Médio, principalmente esse terrorismo, que ele vai se linkar com o nacionalismo árabe, que é também uma forma de resistência ao colonialismo que vem desde a colonização e vai se estender aos processos de independência, se estende depois dos vários problemas da formação do Estado, chega no final, você tem vários problemas entre essas relações entre Oriente e Ocidente. Então, mais ou menos, eu acho que é nesse sentido. Entendi. Para a gente poder contextualizar assim, de forma mais histórica, né? Porque hoje a gente tem uma população expressiva, né? Uma população árabe expressiva no Brasil e também aqui na fronteira, né? Na Tríplice Fronteira. Como que começaram essas migrações dessa população para cá? Quais foram os momentos históricos em que isso aconteceu? Como que isso se originou? Uhum. Bom, a imigração árabe para a região da Tríplice Fronteira, ela tem pelo menos dois grandes momentos, né? O primeiro é na década de 1950, quando a gente tem a lógica dos mascates, né? Quando muitos libaneses, principalmente, vêm para o Porto de Santos
e de lá descem os interiores do Brasil a vender roupas, principalmente, né? E depois vão se estabelecendo em lugares como em Foz do Iguaçu, numa fronteira que se formava na década de 1950, em meados de 1950, por conta da criação de Cidade do Leste, né? Então essa situação de fronteira, a possibilidade de ter um mercado maior ainda inexplorado, trouxe a primeira leva de imigrantes árabes, sobretudo libaneses, para a região. Uma segunda leva vem na década de 1970, porque aí a gente já tem o regime de turismo consolidado no Paraguai, não formalmente ainda, mas informalmente você já tem um regime de turismo que possibilita à Cidade do Leste uma posição ímpar em termos de comércio internacional. No momento que o Brasil está com a sua economia fechada, um momento de economia fechada, isso vai ser importante inclusive na década de 1980 e 90, né? A economia do Brasil vai ser aberta no início da década de 90, então até lá a Cidade do Leste vai ser um importante entreposto comercial, né? Ou um lugar de reexportação de produtos, ou um lugar de triangulação comercial. E muitos libaneses, eles vêm neste período para tornar-se, portanto, importadores no comércio de Cidade do Leste, que começava a ter um movimento expressivo. Só para a gente ter uma ideia, o comércio em Cidade do Leste movimenta em torno de 4 bilhões de dólares ano. Os dados da década de 70 nós não temos. Os dados mais atuais, nos últimos 10 anos, têm movimentado em torno de 4 bilhões de dólares. Então, é um valor considerável. E este valor movimentado, boa parte deste valor tem a ver com empresas de propriedade de pessoas libanesas. Só para a gente ter uma ideia, em Foz do Iguaçu, em geral há um consenso entre pesquisadores que estudam a diáspora libanesa, que em geral residem em Foz do Iguaçu. E quem controla a residência de estrangeiros é a Polícia Federal. Em 1999, por exemplo, nós tínhamos aqui em torno de 2.900 pessoas nascidas no Líbano. Atualmente, nós temos em Foz do Iguaçu mais ou menos este número, tem uma variação muito pequena deste número de pessoas que nasceram no Líbano. O detalhe é que o conjunto dos estrangeiros em Foz do Iguaçu hoje representa em torno de 13 mil pessoas. Isso é algo em torno de 5% da população total de Foz do Iguaçu. E dessas 13 mil pessoas de outra nacionalidade que residem em Foz do Iguaçu, 24% vem do Oriente Médio. E 22% vem do Líbano. Portanto, as pessoas do Oriente Médio que vêm para Foz do Iguaçu são provenientes majoritariamente do Líbano. Aí tem um ponto interessante, que eu acho que o professor Mamadou tem condições de tocar melhor do que eu, que é o contexto da década de 70 no Líbano, que também favorece a imigração para diversos lugares, inclusive a tríplice fronteira. Eu acho que desde a década de 50 até, eu diria que certamente duas ondas, eu colocaria mais uma onda de migração. Acho que desde o final do século XVIII, início do século XIX, a gente tem presença árabes e muçulmanos na América Latina. Isso se dá lá um pouco aos problemas que se encontrava o Império Turco-Otomano e vários problemas econômicos e sociais dentro daquele espaço. Então, na década de 50, para voltar na questão do Michael, que é uma década também que vai se caracterizar por vários problemas. Você está num período do início dos processos de independência e formação do Estado é um momento muito conturbado no Oriente Médio, então você inicia os conflitos, iniciam também os problemas econômicos e sociais começam naquele mesmo momento. Na década de 70, isso se reforça, principalmente depois da crise do petróleo, certamente, isso se reforça e outros conflitos entre os Estados. E você tem uma migração dos árabes, da população do Oriente Médio, não somente para a América Latina, em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos e na Europa, e no Senegal você tem vários libaneses que chegaram naquela época. Isso década de 70,
coincide com uma América Latina, principalmente a Tríplice Fronteira, com um momento de um boom econômico, certamente com vários projetos, certamente Miquel vai falar sobre a construção da usina do Itaipu, essa valorização da cidade de leste. Então é um momento que é propício para principalmente uma população árabe, muçulmana, que vem daquela região, para se instalar nessa região de Tríplice Fronteira. Só um parênteses, não toda essa população árabe do Oriente Médio é muçulmana. Você tem, principalmente os libaneses, você tem bastante católicos, cristãos também. Então, não necessariamente que o cara é do Oriente Médio é muçulmano. Se faz muito essa confusão, né? Principalmente quando se fala de árabe e muçulmano, há uma grande confusão. Eu sempre costumo dizer que tem que notar que se boa parte da população árabe é muçulmana, a grande maioria dos muçulmanos não são árabes. Então, eu acho que isso é importante. Hoje, na atualidade, eu acho que o Estado com uma maior população muçulmana não está no Oriente Médio, é a Indonésia, que está do outro lado do mundo, então muito longe do Oriente Médio. E o outro, você tem, os muçulmanos têm em todos os países do mundo. E como é que começa a se fazer essa associação, né, do árabe com o muçulmano, com o terrorismo? Como é que essas ligações começam a ser feitas, né? Como é que as pessoas chegam a essa conclusão? Aí também daria para fazer um histórico, principalmente tem um termo que é dentro do islamismo, que é o jihad. O jihad, que tem vários significados, só que ultimamente ele tem sido aproveitado, utilizado com um sentido único. O jihad, que significa guerra, combate, conflito. Mas o jihad, ele tem vários outros sentidos. Ele tem um sentido ético, eles têm um sentido moral, ele tem um sentido de luta contra si mesmo. O jihad, o principal jihad é uma luta diária do muçulmano para que ele se enquadre naquelas normativas, nas práticas muçulmanas. Então, esse é o principal jihad. Só que mais tarde você vai, principalmente nesse período que a gente está falando, década de 50, 60, 70, o jihad ele vai se transformar como uma forma de nacionalismo. E ele vai ser pregado, aproveitado por várias lideranças, principalmente para pregar uma luta contra a colonização, o anticolonialismo. E mais tarde isso se torna anti-ocidentalismo, que a gente viu no século XXI, hoje se fala Oriente e Ocidente, isso não começa agora. Obviamente daria para falar do orientalismo do Eduardo Said, que trata da questão, mas você tem toda uma construção e um aproveitamento desse conceito de jihad, que é muito deturpado, porque é um dos únicos sentidos que é tratado como jihad, enquanto que quando alguém prega, vamos fazer o jihad, vamos lutar contra o jihad, não é isso. Então, você tem essa conexão. Bom, acho que o ponto que conecta isso que o Mamadou comentou com a Tríplice Fronteira, né, tem dois momentos específicos. O primeiro deles está na década de 90 e tem a ver com os atentados terroristas na Argentina. Então, fundamentalistas atacaram instituições de Israel, na capital da Argentina, e fazer justiça ao que ocorreu. Até hoje não há uma explicação das autoridades argentinas para o que de fato ocorreu. E na década de 1990, chegou-se a prender alguns cidadãos libaneses em Porto Iguaçu, do lado argentino, tentando estabelecer alguma conexão com os atentados que ocorreram em Buenos Aires. Não foi possível, as pessoas foram liberadas por falta de provas, foi possível acusar essas pessoas. E na sequência, algum investigador chegou a um ponto de que havia uma ligação
com a Tríplice Fronteira a partir da seguinte questão. A Tríplice Fronteira é um lugar não controlado. É um lugar que as pessoas circulam, vão e vêm, com essa imensa comunidade, ou pelo menos com essa grande comunidade de árabes na região, né? E com essa liberdade, portanto, as pessoas teriam entrado pela Tríplice Fronteira para cometer o atentado em Buenos Aires. Mas, de novo, é aquela informação genérica, sem ter nada mais preciso, né? E nada mais... uma linha de investigação que não prosperou na década de 90. E, na sequência, nós temos 2001, os atentados terroristas ao World Trade Center, né? E, a partir de então, uma preocupação dos Estados Unidos com o fato de que a região pudesse haver dinheiro que circula na Tríplice Fronteira que fosse parar nas mãos de grupos terroristas no Oriente Médio. Então foi a partir daí que os Estados Unidos começaram a olhar mais aqui para a região? Ou desde esses atentados na Argentina já se tinha essa atenção aqui e nesse momento se fortaleceu? Os Estados Unidos sempre tiveram uma atenção na Tríplice Fronteira a partir da década de 90. O que aconteceu na Argentina foi mais um reforço para isso. E o que aconteceu em 2001 foi, de fato, uma certeza de que este é um lugar problemático, do ponto de vista do governo americano. Em 1994, diríamos que a Argentina estava mais interessada em culpar o Brasil e o Paraguai pelo que ocorria nesta região. Tá? Porque eu sempre digo, e as pesquisas têm apontado para o fato de que o Brasil sempre fez uma defesa da Tríplice Fronteira. Se tem alguém que é um advogado da Tríplice Fronteira nos foros internacionais, diplomáticos, militares, esse advogado é o Brasil. E o Brasil sempre diz o seguinte, olha, não há provas, apresentem as provas e nós vamos tratar a região como como o termo americano safe haven, né? Como um paraíso para terroristas. E o Brasil assume essa postura de dizer que, portanto, não há terrorismo, mas é uma postura paradoxal, porque o Brasil fala isso em 2002, por exemplo, o Brasil sempre falou isso, mas em 2002 até há um episódio em 2004, uma importante revista americana, Foreign Affairs, na qual há uma especialista americana em segurança que faz uma acusação da Tríplice Fronteira, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos responde, e é publicado a resposta dele na revista, e há uma tréplica, enfim. Este episódio é uma demonstração de como o Brasil se preocupa com a região em dizer que, olha, não há provas, pode ser que hajam evidências, mas vamos explorar as evidências para depois a gente chegar em provas. E a grande questão, e o paradoxo, é que o Brasil diz isso, né, justamente no momento em que o Brasil não tem o menor controle sobre esta região. Em 2001, eu quero lembrar que era a era dos comboios. Né? Era o momento em que contrabandistas desciam em ônibus, formavam-se comboios de 200, 300, 400 ônibus para esta região e voltavam todos juntos com o objetivo de coibir a fiscalização. Então a Receita Federal, a Polícia Federal, as instituições não tinham como resolver o problema naquele momento. Então é paradoxal, porque o Brasil dizia, olha, é um lugar em que os Estados Unidos e a Argentina acusam, mas não há provas. Por outro lado, o próprio Brasil não dava condições para dizer, olha, neste lugar de fato eu sei o que está acontecendo. Né? A verdade é que as autoridades brasileiras, naquele momento, não sabiam o que acontecia na Tríplice Fronteira, a não ser, lhes restava aos servidores públicos ver os comboios de ônibus subindo, né? Com um trabalho de contrabando, vamos dizer assim, industrial. Né? E aí, não que o contrabando tenha acabado em 2006, quando o Brasil tomou uma postura mais firme, investiu na Receita Federal, na Polícia Federal, e os comboios, em inteligência, né? E os comboios acabaram. Quem circula por esta região hoje não vê comboios de ônibus tal qual via ali no final dos anos 90, no início dos anos 2000, né?
por outro lado, os dados de produtos que o Paraguai importa exclusivamente para reexportar, ou seja, o que na economia paraguaia se chama de reexportação, que eu falei há pouco, que gira em torno de 4 bilhões de dólares, entra no Brasil, um estudo recente que certamente publicaremos no início do ano que vem. Nesse estudo nós constatamos que mais de 70% entra no Brasil como descaminho. Então, na realidade, nós podemos, com alguma margem de segurança, afirmar que de 2001 para cá, nós tivemos uma mudança, né, na forma das autoridades de agir, enfrentar o problema do contrabando, que hoje ele é menos aparente. E essa movimentação toda de dinheiro, o que ela se torna um pouco mais polêmica, digamos assim, é que aí existem essas afirmações de que os árabes, ou especificamente os libaneses, ou enfim, pessoas dessa comunidade, utilizam esse dinheiro para enviar para células terroristas em outros lugares, no Oriente Médio, né? Existe uma afirmação nesse sentido, né? Essa seria a justificativa para dizer que aqui seria um foco do terrorismo, por exemplo? Isso eu acho que é um pouco... há um antecedente, a ligação seria o choque de civilização que foi afirmado e assumido na política internacional. Inclusive, o próprio Estados Unidos, eu acho que na política deles, essa ideia de que o choque de civilizações, ela vale na política externa. Então, uma das coisas que leva à constatação, obviamente, a circulação de dinheiro é importante, mas isso não é a única região onde o dinheiro circula de forma muito importante. Mas aqui tem uma particularidade, o fato de abrigar efetivamente uma população de origem árabe, de origem do Oriente Médio. E quando se fala especificamente do Líbano, tem um problema, porque o Líbano tem o Hezbollah, que é um grupo que é considerado internamente como partido político, e faz muito tempo na política internacional as grandes potências consideram como um grupo terrorista, inclusive porque eles usam efetivamente as táticas do terrorismo eles usaram certamente até a literatura que afirma que o primeiro homem-bomba surge na década de 70, 79, ali, e foi utilizado pelo Hezbollah para se fazer ouvir. Então, você tem a circulação de dinheiro, é uma coisa, mas a circulação de dinheiro que está na mão de uma população que é ao mesmo tempo de origem árabe ou de origem do Oriente Médio, do outro lado, a grande maioria é muçulmana. Eu acho que essa ligação, ela dá essa importância à nossa tríplice fronteira. Então, isso faz com que a atenção se volte para cá. Tem que notar que não é somente essa tríplice fronteira. Os países no continente africano, em outras regiões, também regiões parecidas como esta, passaram a preocupar a segurança internacional. Isso, obviamente, depois dos atentados de 11 de setembro, havia a que se preocupar. Porque informações mostram que, por exemplo, o Bin Laden, que foi o líder do Al-Qaeda, ele sejurnou, por exemplo, no Sudão. Então, você tem os atentados que aconteceram no Quênia, que aconteceram em vários pontos contra embaixadas, contra alvos ocidentais. Isso fazia com que dá toda a razão para quem é da área de segurança também se preocupar. A gente não pode pagar para ver. Então, eu acho que tem essa ligação e, obviamente, a partir de 2001 se procura rastrear a origem, quem está financiando, como que isso está acontecendo. Então, e aí entra a questão importante da lavagem de dinheiro. Também. Né? Porque, veja, quando os Estados Unidos entram para pensar, ou refletir, ou estudar a Tríplice Fronteira, uma mudança importante que bom, enquanto estava apenas a Argentina dizendo algo sobre a Tríplice Fronteira, o que se dizia é uma área que não é controlada.
quando os Estados Unidos ingressam neste processo, a questão é, desta área sai dinheiro para financiamento do terrorismo. Tá? E o financiamento do terrorismo é algo que preocupa não só os Estados Unidos, mas também ao Brasil, também à Argentina e também ao Paraguai. Não podemos esquecer que o principal ator e o mais, vamos dizer assim, eu estou tentando usar um termo... Está mais no foco, digamos. Eu diria que o ponto mais delicado esteja no Paraguai. E por quê? Porque o Paraguai, dos 3 estados, é o país que tem menos força nas relações internacionais. Nós vimos o que aconteceu com a guerra às drogas na Colômbia. No caso do Paraguai, acho que um dos desdobramentos diretos desta problemática foi a questão da instalação, não de uma base militar, mas de uma nova forma, né? Base militar é permanente, né? Mas de um conjunto militar temporário que foi instalado no Paraguai com imunidade diplomática aprovada pelo Congresso, né? Ali no ano de 2006, aprovado pelo Congresso em 2004, em vigor em 2006. Então, além dessa presença militar americana no Paraguai, né, acho que as pesquisas têm caminhado para nos mostrar mais pelo menos 2 resultados que são impactos, né, de como que na política internacional a Tríplice Fronteira está posicionada. A primeira delas tem a ver com a aprovação de leis antiterroristas, né, sendo o Brasil o último a aprovar, em 2016, pelo episódio das Olimpíadas, né? Mas antes disso o Paraguai já havia aprovado em 2010, a Argentina em 2011, e essa era a principal, vamos dizer assim, uma das principais demandas dos Estados Unidos para a região. Esses países precisam ter uma lei que, caso a gente encontre algum terrorista, a gente possa enquadrá-los ali, né? Este é um dos 2 desdobramentos, e o outro é a criação, em 1997, do Comando Tripartite, que é uma cooperação policial na Tríplice Fronteira, que foi criada a partir de uma demanda argentina para as questões de terrorismo na Tríplice Fronteira, mas que, na verdade, atua muito mais em termos de crimes comuns ou crimes transfronteiriços do que em relação ao terrorismo. Em relação ao terrorismo, o que nós temos no Brasil sobre este assunto é a Operação Hashtag. E aí, nesse contexto todo, eu acho que um fator muito, muito importante é a mídia, né? A forma como a mídia trata essas questões, né? Eu sei que vocês pesquisam muito esse assunto. O que vocês conseguem concluir dessa leitura dos veículos de imprensa, sejam nacionais, sejam internacionais? Como que eles colocam a gente na foto, assim, digamos? Eu acho que a mídia é um fator principal. A comunicação, uma das características da globalização é a circulação de informação. E isso não se dá sem a mídia. Então, nas relações internacionais, a gente fala muito de conceito de securitização. A securitização, ela significa, de uma forma simples, uma percepção de ameaça. A gente percebe uma ameaça, acha que tem possibilidade de existir uma ameaça e passa a prestar atenção a isso. Então, quando eu afirmo que há uma ameaça em algum ponto, se essa afirmação somente fica no âmbito onde eu estou trabalhando, no âmbito entre nós aqui, isso não tem um impacto. A partir do momento que essa suposição passa a ser divulgada e não se divulga sem a imprensa, isso passa a se tornar uma realidade, uma semi-realidade, semi-verdade, certamente. E isso permite, a partir dessa suposição, desses conceitos de securitização, permite a tomada de decisões políticas. Por exemplo, a gente pode afirmar certamente que um dos elementos que leva à criação do comando tripartite, que vai se transformar a 3+1 mais tarde, não? O comando tripartite, a criação do comando tripartite é uma resposta um pouco a uma preocupação de securitização ou de segurança na região. E a mídia, a imprensa, principalmente escrita, ela é bastante...
ela tem um papel importante nesse processo. Que acaba que fomenta na própria população também um certo temor, né? E que acaba impulsionando também os governantes a se posicionarem, né? Digamos, a população está com medo, né? Nós estamos agindo porque estamos dando uma resposta. Eu diria que em nível geral, pensar como os americanos gostam de chamar os nós do hemisfério ocidental em termos de segurança, eu diria que é uma resposta à opinião pública. A opinião pública, depois do 11 de setembro, sobretudo no mundo ocidental, era uma opinião absolutamente favorável a você achar os nós e resolver os nós, porque nós não queremos repetir a experiência de 11 de setembro de 2001. Né? Agora, sobre o papel da imprensa, e aí obviamente que a imprensa vai estar conectada com esta opinião pública, né? Sobre o papel pontual da imprensa, eu diria para você, Mayara, que ela é tão importante, e aí certamente o Mamadou pode observar isso também, a imprensa é tão importante para pensar essas questões de terrorismo na Tríplice Fronteira que ela é a principal fonte tanto de internacionalistas quanto de analistas do governo e analistas de segurança. Eu diria que parte um pouco do nosso trabalho é ampliar esse leque de fontes, né? Porque nós temos, por exemplo, o principal relatório sobre o terrorismo na Tríplice Fronteira, ele é de 2003, foi escrito por, o mais citado pelo menos, né, por Rex Hudson, e ele é um relatório que foi atualizado em 2010, e que o autor diz, olha, minhas fontes são a imprensa, a grande imprensa e a imprensa local. Então, sai de tudo. Você pode imaginar, sai na imprensa sobre a Tríplice Fronteira. Isso é compilado num relatório de um especialista e esse relatório vai parar na mesa dos tomadores de decisão. Você tocou num ponto bem importante que eu queria perguntar para vocês, como pesquisadores, né? Nessa área. Então, como que, vamos colocar assim, a academia, né, a universidade, a UNILA, posicionada aqui, as pesquisas de vocês nessa área, como que a gente pode pensar numa contribuição, então, da universidade para ampliar esse debate, para, de repente, até olhar isso de uma forma mais técnica, né, mais científica mesmo, com base nesses dados que vocês estão pesquisando? Como que a universidade pode contribuir para, talvez, tirar um pouco desse cenário tem terrorismo ou não tem terrorismo, né? As coisas, a gente não pode ser tão taxativo assim, né? Mas como que as pesquisas de vocês, o que a gente pode esperar de resultados, aonde que a gente pode chegar? Queria que vocês comentassem um pouquinho dessas pesquisas e desse papel da universidade. Eu acho que é importante a gente pensar que a gente tem uma vantagem em relação a quem trabalha com segurança. Em relação à CIA, à ABIN, a gente tem uma vantagem. Eles precisam dar respostas imediatas. Tá? Nós, acadêmicos, não temos a necessidade de proteger o país de um atentado terrorista, seja o Brasil, seja os Estados Unidos, seja qual for. A meu ver, e considerando que este é o principal tema que conecta a Tríplice Fronteira no mundo, nas relações internacionais, a meu ver, a nossa função é produzir análises, interpretar novas fontes para que a gente possa esclarecer, lançar mais luzes ao problema, não somente para o meio acadêmico, mas também para a mídia, como você comentou, e inclusive para aqueles que têm que tomar decisões, né? Porque são dados, o nosso projeto de pesquisa no âmbito da UNILA, por exemplo, trará dados dos crimes transnacionais que perpassam esta região, porque você tocou num assunto importante. Nós não estamos aqui para lembrar o que um pesquisador certa vez disse num artigo, para debater o dilema de Hamlet, se há ou não há terrorista na Tríplice Fronteira. O que nós temos condições de afirmar é que há um comércio em Cidade do Leste que movimenta dinheiro que entra de forma ilegal no Brasil, se nós podemos afirmar, isso sem entrar nas problemáticas de tráfico de drogas, armas, pessoas, que é um problema um pouco mais complexo. Nós podemos afirmar que onde há dinheiro, há chances de haver lavagem de dinheiro, né?
E, inclusive, foi esse o tema que a Argentina está acusando um grupo de libaneses, por exemplo, de lavar dinheiro nos cassinos do lado argentino. É uma investigação que está em curso. Então, o que nós podemos fazer, enquanto acadêmicos, é lançar luzes a partir de fontes verificáveis sobre o problema que nós temos e sobre o qual nós precisamos lidar aqui no nosso cotidiano na Tríplice Fronteira. Afinal, para finalizar, nós não vivemos numa selva da América do Sul, como certo jornalista já se referiu num livro, e muito menos do Havaí, onde está sendo gravado para o Netflix o filme Tríplice Fronteira. Eu acho que outra contribuição que a gente tem que dar, principalmente no mundo pós 11 de setembro, no século XXI, é efetivamente trazer dados, elementos que mostrem que não necessariamente uma comprovação, mas não porque o dinheiro está circulando, porque o dinheiro está na mão de um grupo A ou B, que necessariamente esse grupo está ligado a esses crimes que estão acontecendo. E outro elemento, e não é porque na Tríplice Fronteira temos muitos muçulmanos e muitos árabes, que isso significa necessariamente ter ou não ter terrorista. Eu acho que são dois pontos que são importantes. E isso evita, principalmente quando a gente fala com a imprensa, evita algum tipo de conotação negativa jogada para uma população que não tem nada, que afinal de contas é uma população brasileira. Quando a gente está falando de árabes na Tríplice Fronteira, de muçulmanos na Tríplice Fronteiras, certamente eles têm seus antepassados que vieram do Oriente Médio, mas a grande maioria da população árabe na Tríplice Fronteira hoje são brasileiros, são argentinos, são uruguaios, porque nasceram aqui e têm seus próprios negócios. Então, outro elemento que eu gostaria de destacar é dizer que eu acho que é bastante complexo a questão do imigrante. O imigrante, por mais que, independentemente da origem do imigrante, a maioria deles, uma vez, o que nos leva a nos sair dos nossos lugares, nossos lares, é buscar maiores condições de vida. E quando a gente tem, a primeira coisa que a gente faz é pensar aos nossos parentes que a gente deixou lá atrás. Se eu trabalho aqui em Foz do Iguaçu, eu recebo um salário, eu não consigo ajudar a minha família, a minha mãe, minha irmã, que tem mínimas condições, então mandar, por exemplo, R$500, R$600, que é muito dinheiro para alguém que não recebe nada, eu acho que não é porque você faz essa remessa, necessariamente a remessa está fadada a financiar um grupo A e B. Isso não significa, se a gente está mandando o dinheiro, que a gente garante necessariamente o dinheiro está indo certamente a gente sabe que está dando para alguém. E essa alguém, principalmente, é sobrevivência, esse tipo de dinheiro. Então, eu acho que são dois problemas que a Tríplice Fronteira tem que enfrentar com alguma serenidade. A imprensa pode ajudar nisso. Mostrar que certamente não é necessariamente que os caras estão remetendo dinheiro, que isso significa que há maldade nisso. Acho que a UNILA tem uma função fundamental, uma universidade na Tríplice Fronteira, uma universidade federal. Eu acho que temos condições e temos o dever, pelo menos, de fazer análises científicas que possam permitir para os tomadores de decisões ter uma visão clara sobre a região e que permita um convívio social harmônico e apaziguado. Professores Micael, Mamadou, muito obrigada. Foi uma conversa muito esclarecedora. Acho que esse é um tema realmente muito importante. Agradeço muito a presença de vocês. Agradeço e estamos à disposição. Obrigado.